Vamos dar início ao painel 2, dedicado ao tema Instituições em Portugal e no Brasil, com arquivos de arquitetura e urbanismo, com a moderação de Catarina Oliveira. Inicia este momento a oradora Joana Bastos Malheiro. Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui. Não é a minha apresentação. Eu bem que achava que era a segunda pessoa a falar. Sou a primeira? Pronto. Bom, gostava de agradecer o convite para estar aqui a toda a organização, nas pessoas da professora Paula André, do professor Paulo Batista e do professor Ricardo Trevisan. Estou aqui em representação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa para vos falar dos arquivos de arquitetura, urbanismo e design e mais especificamente para vos apresentar a nossa nova fase, que é a integração dos arquivos nas unidades curriculares da faculdade. Nesse sentido, intitulei o artigo do Arquivo ao Projeto, que é o nome precisamente da disciplina, Novas Pedagogias para o Ensino da Arquitetura através do arquivo. Não sei se é para cima ou para baixo. Pronto. O arquivo é carinhosamente chamado de Archives, portanto, Arquivo de Arquitetura, Urbanismo e Design, é uma unidade da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, criada com o objetivo de preservar, valorizar e divulgar os fundos e coleções à sua guarda, bem como estimular o estudo e a investigação sobre os mesmos, como a cultura arquitetónica e artística que os enquadra do século XIX ao século atual, aos nossos dias. Só um pequeno, entre aspas, disclaimer, nós vamos falar sempre de fundos, porque as nossas, o que nós falamos, o que nós temos à nossa guarda são tanto espólios como acervos e, portanto, para generalizar aquilo de que falamos, foi considerado que seria agilizado o processo denominando de fundos, isto porque trabalhamos tanto com espólios de arquitetos que já faleceram, como fundos de, acervos de arquitetos que ainda estão entre nós, mas que já não exercem, e mesmo arquitetos que ainda exercem, mas que por motivos de questões de espaço já recolhemos pontualmente o material de trabalho, como o professor e arquiteto João Favila de Menezes, Falcão Campos, Tiago Mota Saraiva, Pedro Pacheco, entre outros. O arquivo nasceu em 2012, não com o intuito de ser um arquivo, nasceu pela necessidade que havia em Lisboa de recolher com a máxima urgência alguns fundos e também por essa necessidade, evidentemente, tem na base dos seus objetivos o tratamento arquivista eficaz e a custódia e conservação dos elementos que estão à sua guarda. Mas, acima de tudo, o objetivo do Archives passava sempre, aparentemente, que foi criado pela valorização e difusão e pela acessibilidade e reprodução digital dos elementos que o compõem. Bom, eu não vou falar disto entre técnicos, evidentemente, nós seguimos os protocolos europeus para o tratamento deste tipo de documentação. Isto sim é a base fundamental dos arquivos. Para que o arquivo pudesse funcionar como um laboratório de experimentação e de ensino, nós decidimos na base do arquivo que o Archives funcionasse como um elemento polarizador entre dois braços. Portanto, temos o Archives, que é o tronco, e depois temos uma parte de arquivo e uma parte de grupo de investigação. Esse grupo de investigação chama-se Por uma Memória Arquitetónica e é ela que estuda tudo aquilo que o arquivo digitaliza e trata. E é também
esse grupo de investigação que leva para os alunos, que prepara e que dissemina esse conhecimento. E isto é muito importante, é realmente a base pela qual todo o arquivo passa para a fase seguinte. Ou seja, é aqui que entra aquilo que nós gostamos de chamar de arquivos em reuso. Porque a ideia que nós tínhamos era de que não queríamos... Somos uma faculdade de arquitetura, somos um lugar de ensino e, portanto, não queríamos ter à nossa guarda um arquivo morto, que é um nome técnico, não é? Para um arquivo definitivo. Queríamos, sim, que fosse um arquivo em reuso, um arquivo com o qual os alunos trabalhavam diariamente, fosse um arquivo onde os alunos iam investigar, consultar, evidentemente com os seus cuidados. Eu não estou a dizer que os alunos diariamente abriam desenhos originais, não é disso que estamos a falar. Mas que os próprios alunos podiam fazer propostas de disseminação, publicações, seminários, conferências, exposições, e então, numa primeira fase, dentro desse grupo de investigação, criámos duas vertentes, a vertente de disseminação e a vertente da educação. Como é que isto funcionava? Na disseminação temos as publicações, somos publicados pela Taylor & Francis, seminários e conferências, na qual já tivemos o prazer de ter alguns dos presentes neste seminário, e exposições. E na educação, em que criámos aulas, masterclasses e workshops, onde criávamos a possibilidade aos alunos da faculdade, mas também a pessoas de fora, a possibilidade de conhecer melhor o arquivo à guarda da faculdade, ou seja, o Archives na sua totalidade, tanto na vertente de arquivo como na vertente de grupo de investigação. Bom, isto são alguns dos projetos de investigação que nós já acabamos e que estão fechados. O caso do arquiteto Fernão Simões de Carvalho, um arquiteto brutalista, já foi terminada a investigação e foi publicada. Raulino, 50 anos de publicações. Lisboa e os estádios de futebol modernos. Francisco Conceição Silva, 32 casas familiares. João António de Aguiar, 25 anos de desenho urbano de Santarém. Carlos Ramos, uma biblioteca para a arqueologia do saber. Napa, que é uma articulação entre a arquitetura moderna portuguesa e brasileira. Raul Tejal e Manuel Coutinho Carvalho, na influência do design gráfico em espaços comerciais. E João Simões e a construtora Amadeu Gaudêncio. Pronto. Este foi o primeiro seminário, eu trouxe um pouco em modo de provocação e de brincadeira que nós fizemos. Este ano iremos fazer um segundo. Este primeiro seminário, que se chamava Start from Archives, permitiu-nos perceber onde poderia ser levado, e foi muito interessante porque na primeira fase falou a professora Mónica, o professor Paulo Batista, e apresentou-se arquivos e resultados de arquivo. Na segunda fase falaram tanto arquitetos cujos fundos estão à nossa guarda e que explicaram a importância para eles de o seu acervo já estar no arquivo a ser estudado, como falaram investigadores que já estudaram fundos. E nós percebemos daí, retiramos uma grande lição de até onde é que poderíamos, numa primeira fase, esticar o elástico, em metáfora, do reuso do arquivo. Percebermos e tirarmos mais ideias do que pode ser este reuso e como é que isto podia ser transformado. E ao que nos levou esta brincadeira, isto é o arquiteto João Favila de Menezes, numa ação fotográfica que nós fizemos agora este ano, que ele ganhou o Prémio Valmor, e cujas, curiosamente, ele dizia-nos, a sorte de vocês terem no Archives estas maquetes, porque senão eu já as tinha deitado fora. Portanto, as maquetes cujo projeto ganhou o Prémio Valmor e que levaram o carimbo do Valmor, se não tivessem sido recolhidas por nós, estariam no lixo, porque ele já não tem espaço para ter mais maquetes. E daí realmente a importância de haver arquivos a recolherem e a conservarem permanentemente o trabalho dos arquitetos.
E levou-nos um bocadinho também a brincar sobre a arqueologia do saber do Foucault. Foi um livro que trabalhámos bastante este ano, à medida que trabalhávamos com a biblioteca do Carlos Ramos, e sobre o princípio do que é um arquivo e de que como um arquivo pode ser um enunciado de transformação, um sistema vivo e ativo de produção de conhecimento. Pronto, isto são algumas das imagens das nossas teses. Já orientámos 157 teses de mestrado com casos de estudo ou totalmente dedicadas ao arquivo. As de doutoramento estão em 20 e poucas. Isto são alguns das masterclasses que demos, workshops. E aqui, isto desformatou. Bom, mas chegámos à conclusão que não chegava, não era este o reuso que nós queríamos. O reuso só através de mostrar, como é que eu ia dizer isto? Através de mostrar só o que era o trabalho destes arquitetos, ou mostrar apenas o que foi a nossa investigação enquanto já docentes, investigadores de algum modo reconhecidos pela academia, porque somos todos doutorados, porque somos todos já reconhecidos, não é? Enquanto validados pela própria carreira docente, não era o que nós queríamos na sua gênese. O que nós gostávamos era que os alunos fizessem parte do processo. E como a vida é feita de circunstâncias curiosas, recebemos um concurso, nessa fase, instruído pela Universidade de Lisboa, que se chamava PIP, Projeto de Inovação Pedagógico, em que o reitor desafiava-nos, a todos os docentes da Universidade de Lisboa, a tentar criar novas disciplinas. Novas disciplinas para os nossos cursos. Qualquer pessoa de qualquer curso da Universidade de Lisboa podia tentar criar uma nova disciplina. E nós achamos, por que não? Nós acreditamos que os arquivos deviam estar integrados no curso de arquitetura. E então decidimos fazer uma candidatura que se chama Do Arquivo ao Projeto e que existe no 5º ano, o último ano da licenciatura, já na parte do mestrado integrado, não é? Isto. Que propõe aos alunos trabalharem em 4 metodologias, ou através de um modelo pedagógico por 4 eixos fundamentais, trabalharem com os nossos arquivos. E que propõe aos alunos, eles próprios, criarem um caminho e um modo de pensar a partir da investigação. Não apenas criarem à pressão um projeto final de mestrado sem nunca terem feito uma investigação, mas sim, eles criarem um processo de investigação nos arquivos antes de fazerem o projeto final de mestrado. O projeto ganhou e nós criámos então a disciplina e que já está em curso e que é o que eu vos vou agora apresentar, que são os resultados dos primeiros trabalhos destes alunos e com os quais nós estamos muito felizes. Para esclarecer, portanto, isto é o primeiro ano da disciplina, no próximo ano também já irá decorrer a disciplina no doutoramento, entretanto foi solicitado que ela passe a integrar o curso do doutoramento da Faculdade de Arquitetura. É óbvio que terá uma especificidade um pouco diferente. Neste momento ela funciona, portanto, numa primeira fase os alunos trabalharão na exploração de 4 realidades, a interface tecnológica, através da exploração dos arquivos, isto nós temos o site, e nesta primeira fase eles consultam o nosso site onde estão os fundos todos, nós temos os 96 fundos de arquitetos portugueses, que vão de fundos antigos como o Raulino, Conceição Silva, Raul Tujal, muitos outros, até arquitetos recentes, como Tiago Mota Saraiva, entre outros, como referi, e 5 coleções. Coleções como os arquitetos da Escola de Lisboa, eu achei piada, há pouco a professora Ana que falava, nós também guardamos realmente os professores que fizeram a Escola de Lisboa, para nós é muito importante, ou outras coleções, temos 5 coleções.
Outra área que os alunos podem seguir é o laboratório interdisciplinar, que é articular, portanto, esta investigação com outras áreas disciplinares. Há alunos que ligaram isto com belas artes e com os baixos relevos durante o Estado Novo e estão a investigar os edifícios de habitação unifamiliar, plurifamiliar, juntamente com os baixos relevos e a presença, a residência e experiência nas oficinas imersivas e curadoria como método de investigação. Pronto, os objetivos da disciplina é que os alunos desenvolvam capacidades avançadas de investigação e arquitetura, articulando fontes documentais primárias, bibliografia especializada e práticas curatoriais, aplicarem métodos criativos de leitura e interpretação, dominarem ferramentas de digitalização e modelação, indexação e visualização, desenvolvimento de dissertações e projetos finais de mestrado, produzirem portfólios curatoriais e promover autonomia intelectual, pensamento crítico, entre outros. Isto é uma brincadeira, isto é uma fotografia do Ateliê Conceição Silva quando ele foi montado em Troia. E eu pus isto porque faz-me sempre lembrar o frenesim destas aulas. Estas aulas são muito engraçadas, a aula está cheia de alunos, porque eles estão sempre num frenesim. Olham para um lado, olham para o outro, abrem desenhos, eles digitaram uma série de desenhos, alguns não estavam, e imprimiram cópias, e abrem e desenham, riscam por cima, há uns que estão a redesenhar projetos. Então vamos lá ver. Isto é a síntese daquilo que vos apresentei, ou seja, há o eixo dos exercícios, que é o arquivo como matéria de projeto, a curadoria como método pedagógico, a interpretação de tecnologias digitais, a metodologia imersiva e colaborativa, a análise comparativa tipomorfológica e as investigações historiográficas e teóricas. E depois há as competências a desenvolver em cada um destas tipologias, destes eixos de exercícios e os resultados esperados. Como é que isto depois acontece? Isto acontece numa primeira fase também com uma coisa muito interessante, que é os arquitetos que ainda estão vivos vão às aulas, interagem também com os alunos, que é uma coisa extraordinária, os alunos deliram. Aqui temos o arquiteto João Paciência numa das aulas. Depois os próprios alunos desenham à mão e reinterpretam os projetos dos professores, destes arquitetos, que também é um processo muito interessante. Nós fizemos isto depois de, em agosto, termos estado com o Renzo Piano em Barcelona, e o Renzo Piano doou o espólio dele ao Politécnico de Milão e desenvolveu uma disciplina em que 20 alunos estudam os projetos dele e têm a opção de fazerem propostas construtivas de melhorar, à luz dos dias de hoje, os projetos dele, que é uma coisa impressionante. E depois têm de lhes justificar porque é que tomaram as opções. E isto é a disciplina durante todo o ano letivo com o próprio Renzo Piano. E eu fiquei fascinada com esta ideia e propus aos alunos fazerem isso. Alguns dos alunos que queriam trabalhar sobre o acervo do João Paciência, redesenharem aos olhos dele pequenas intervenções e explicarem porque é que aos olhos dos dias de hoje aquilo devia ser assim. A inter-relação que se estabelece é realmente um debate riquíssimo. Outro trabalho, portanto agora vou-vos apresentar uma sequência de trabalhos, o resultado desta primeira fase. Portfólio curatorial foi uma das opções. Isto é um grupo de alunos que numa primeira fase está a trabalhar juntos e estão a estudar as cerca de 80 lojas projetadas pelo ateliê Raul Tejal para Baixo Chiado. Portanto, numa primeira fase, mapearam as 80 lojas. Peço desculpa. Depois foram ao espólio buscar os desenhos. Eu só vos trouxe uma só para verem a graça dos desenhos. E cruzaram com o Arquivo de Lisboa para ver se estava certo. Portanto, algumas destas imagens são do Arquivo de Lisboa. Eu peço desculpa, tirei a fonte. Não ficava bonita. Isto não se faz, tecnicamente erradíssimo, mas pronto, arquiteta, tem de ficar bonito tudo. Outro grupo de alunos está a estudar a relação entre o mentor e os mentorandos para uma exposição que irá acontecer no Pavilhão de Portugal, que se chama Entre Linhas.
e é a evolução da metamorfose do desenho do pátio do João Luís Carrilho da Graça para os seus mentorandos, Inês Lobo, João Favila e Pedro Domingos. Outra exposição que irá acontecer na Aldeia da Luz, no Museu da Luz, chama-se Pedra e Memória, as Muralhas do Alentejo, intervenções do arquiteto Pedro Pacheco. Isto é outra exposição, isto é um desenho, é um trabalho teórico que está a acontecer entre Lisboa e São Paulo. É uma aluna de design que está a fazer uma parceria de mestrado cá lá, que é Ellen Coano, e que está a estudar a fonte do século, ou seja, a influência do lettering do Le Corbusier na composição do fundo e de toda a paginação do espólio do Fernão Simões de Carvalho e mesmo depois de noutros arquitetos. E aí depois, pronto, pus só um desenho para vocês verem, há toda uma influência, o Simões de Carvalho depois usa as mesmas cores, toda uma mimesis, porque ele estagiou e trabalhou com o Le Corbusier. Outro trabalho que é a comparação e análise tipomorfológica dos grandes hotéis do ano de 1965, Estoril Sol de Raul Tejal e o Hotel Balaia, de Francisco Conceição Silva. Análise comparativa e tipomorfológica das cidades ribeirinhas pelo traçado dos planos gerais de urbanização, em que vai da pré-existência até a análise das praças urbanas, avançando e comparando as cidades, sempre pelo acervo e por aquilo que nós temos, dos planos e pelo redesenho, para chegarmos então ao nosso pensamento sobre as reflexões do que pode ser o nosso futuro, o futuro dos arquivos, e a sua preservação, transformação e reutilização na educação. A verdade é que perguntam muitas vezes quando é que eu paro de recolher, não é? Porque as pessoas semanalmente pedem para recolher mais fundos e eu já não tenho onde os pôr. E ainda há pouco o Paulo dizia, mas Joana, como é que tu vais resolver isto? Quando é que eu não faço ideia? É um mistério. E quando é que eu vou parar de recolher? Não sei, porque também sei que muitas vezes se eu não os recolher vão para o lixo. Mas acredito que enquanto nós conseguirmos implementar isto na educação e nos alunos, os próprios alunos e o corpo discente da faculdade irá arranjar soluções. O último armazém onde conseguimos arquivar coisas foi a própria Associação de Estudantes que conseguiu arranjar. Ou seja, muitas vezes não passa já só por nós, passa pelo futuro. E o futuro não somos nós, não é? Nós já fazemos parte do arquivo. O futuro são eles. Mas como Michel Foucault diz, o arquivo não é um repositório definitivo, mas sim um sistema geral de formação e transformação de enunciados. E é isso que nós acreditamos. E esta frase vai muito na ordem do dia. Eu ontem, enquanto estava à espera para vir para cima, estava a pensar na questão de que nós agora vamos fazer outro livro para apresentar os novos resultados da nossa investigação e outro flyer, e estava a ler umas coisas sobre o primeiro livro que o doutor, jornalista e Francisco Pinto Balsemão escreveu, e um pouco em homenagem a ele decidi fazer um slide. O primeiro livro que ele escreveu com o Sá Carneiro intitulava-se Informar ou Depender, em data de 1971. E eu achei aquilo extraordinário. Isto aplica-se à política de uma maneira extremamente lúcida, mas também a nós. Porque realmente nós que trabalhamos em arquivos temos duas decisões. Uma é fechá-los, em papel acid free, com todas as condições, mas fechá-los, não olhar. E dependermos daquilo que a historiografia já nos diz, dependermos dos outros. E a outra alternativa que temos é lutar. Lutar e informar a historiografia. Infelizmente, a historiografia portuguesa do século XX está resumida, eu diria, a 10 livros. 12 no máximo.
muitos dos arquitetos que fizeram parte dessa historiografia, na verdade, não constam desses livros. E daí, se calhar, a importância da nossa luta. É não desistirmos para podermos continuar a informar, a contribuir e sermos um instrumento ativo da produção do conhecimento crítico, capaz de informar a história, o projeto e a política do espaço construído, porque no dia em que deixarmos de o fazer, deixa de fazer sentido. E aí realmente mais vale fecharmos a caixa. E portanto aquilo que me parece é que transformar a memória em pensamento é o verdadeiro poder do arquivo. Porque é um estado de espírito, é uma mudança paradigmática do modo como se vê a coisa. E isto agora em brincadeira ao Ricardo, porque achei piada há pouco o comentário que ele fez. Eu tinha escrito como conclusão desta conversa que no arquivo, no Archives, o arquivo não guarda o passado, informa o presente e projeta o futuro, que vai quase na ordem do que tu tinhas acabado de dizer. E é isso que nós tentamos fazer, porque aquilo que nós estamos neste momento a dizer, daqui a um segundo é passado, não é? Ou seja, salvar o passado, arquivar o futuro, porque os arquivos vivos são infraestruturas críticas. E é isso, convidar-vos a visitarem o nosso Instagram, verem o nosso site, colaborarem connosco, investigarem se quiserem, são todos bem-vindos. Peço desculpa de apresentar tão pouco do nosso trabalho, não dá para mais. E muito obrigada, é isso. Não sei se excedi o tempo, peço desculpa. Obrigada. Está a funcionar? Está. Muito obrigada, Joana. Passamos agora à segunda apresentação, segunda e terceira, não é? Que são dois, que se chama Arquitetura, Memória e Ação, a experiência da Casa de Arquitetura Moderna Paulista, apresentada por Rafael D'Andrea e Débora Lima. Olá, oi, tá ouvindo todo mundo? Ah, então tá bom. Eu acho que tá no slide errado, tá? Eu acho que é outro. A apresentação é minha, mas esse não é o primeiro slide. Ah, agora sim. Gente, como vamos falar em dois, a gente vai ficar aqui embaixo, para não ficar o foco em uma pessoa só. Prazer, eu sou Rafael D'Andrea, sou responsável, junto com a Débora, pela Casa da Arquitetura Moderna Paulista, que é uma entidade cultural que a gente fundou em São Paulo. Vamos lá, cadê o apresentador? É para baixo, né? Vou explicar só uma coisa para vocês. Como a gente trabalha muito com imagem, a gente fez o favor de todos os slides serem duplicados para vocês poderem ver a foto do fundo, tá bom? Deixa eu pegar para vocês o nosso texto maravilhoso. Perfeito. Débora, vamos lá. No Brasil, muitos acervos fundamentais da arquitetura estão desaparecendo ou acabam esquecidos. Seu microfone não está funcionando? Oi, estão ouvindo? Sim ou não? Sim? Ouvindo, agora todos ouvindo ela? Vai, Dé. Sim, vamos lá. Como eu vinha dizendo, no Brasil, muitos acervos fundamentais de arquitetura moderna estão desaparecendo ou acabam esquecidos em arquivos pessoais sem tratamento técnico ou deixam o país. É uma perda silenciosa da memória cultural e arquitetônica do Brasil. A Camp nasce exatamente como uma resposta para isso. Preservar para nós é um ato de resistência cultural. Criamos a instituição para proteger e valorizar essa memória, garantindo que não se perca e que continue acessível para pesquisadores, universidades, profissionais e o público. Para entender a importância desses acervos, a gente precisa contextualizar, né? A arquitetura moderna paulista, também chamada Escola Paulista, surgiu com força nos anos 50 e consolidou-se como um dos movimentos mais influentes da arquitetura brasileira. Nasceu no ambiente da FAUSP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com foco na racionalidade estrutural, na clareza construtiva e numa estética de verdade do material. Essa é a escola
Faculdade de Arquitetura? Essa arquitetura valoriza o material em seu estado bruto. Os grandes vãos, a transparência estrutural e a simplicidade formal. A ideia não era esconder a estrutura, era celebrá-la. Esse movimento moldou a paisagem urbanística de São Paulo e inspirou gerações de profissionais. E entre seus protagonistas destacam-se João Batista Villanova Artigas, que foi o arquiteto que projetou a FAUSP, Paulo Mendes da Rocha, vencedor do Prêmio Pritzker, Carlos Milan, Lina Bobardi e vários outros. Suas obras não apenas transformaram a arquitetura brasileira, mas também dialogam com debates internacionais sobre urbanismo e estrutura. Perfeito. É nesse contexto que a nossa sede, a residência João Marino, se torna simbólica. Projetada em 1969 pelo Silvio Savaia e pelo Edmilson Tinoco Júnior, é uma obra emblemática do brutalismo paulista. A casa foi concebida originalmente para abrigar uma coleção de arte e hoje acolhe nosso acervo e nossas atividades institucionais. A imagem da casa? Depois. Aqui fala Depois, que somos nós. Um pouco da história de como como a Camp foi para a residência João Marino. Em 2010, a residência foi revitalizada por mim e passou a abrigar a minha família, mantendo-se como lar até no ano passado. Em novembro do ano passado, a Casa da Arquitetura Moderna Paulista assumiu oficialmente o imóvel, transformando-se em sua sede e um espaço ativo de convivência entre arquitetura, arte e pesquisa. Perfeito. Hoje o local abriga todas as operações da Casa da Arquitetura Moderna Paulista, a catalogação, a higienização, a digitalização e o acervo técnico, hoje são totalmente dentro da residência João Marino. A casa, ao mesmo tempo que é um patrimônio arquitetônico, acabou se transformando num centro de pesquisa e de cultura, né? Então, essa é a nossa residência João Marino. Então, como a gente falou, ela faz parte do brutalismo. E seguimos, dona Débora. Projetada por Silvio Savaia. E o Edmilson Tinoco. Dentro da nossa ideologia, são arquitetos que não são tão famosos e conhecidos, mas nosso lema é trazer esses arquitetos pouco conhecidos por um destaque. Então, com orgulho, já digitalizamos mais de 10 mil documentos, pranchas, negativos, slides, plantas e fotografias, pertencentes a arquitetos fundamentais da modernidade paulista. Cada documento preservado é uma história salva para as futuras gerações. Entre eles, temos nomes de alguns acervos que nós temos, que alguns de vocês devem conhecer. Entre eles temos José Augusto Bellucci, João Xavier, Arnaldo Martino, Luiz César Barilari, Achuming Silveira, o Sami Bussabi, que foi professor na Universidade Mackenzie por quase 60 anos. E acabamos de incorporar o acervo da pesquisadora e arquiteta Ruth Wertzheim, que nos deixou há 2 meses atrás. Então, esse grande acervo dela e coleção de livros particulares também fazem parte hoje da Casa da Arquitetura Moderna Paulista. Mas é importante deixar claro que a Camp não substitui as universidades ou instituições públicas. Ela atua em parceria. Nosso papel é localizar e preservar acervos dispersos, digitalizá-los com padrões técnicos e facilitar seu acesso para pesquisadores e centros de estudo. Complementamos o trabalho acadêmico e institucional, ampliando esse alcance e a visibilidade desses acervos. Eu acho que uma das principais partes do Camp é que esses acervos não viram arquivos mortos, como você mesmo usou. A gente está sempre tentando fazer o possível para difundi-los. Então, além de guardar os acervos, fazer a digitalização, a gente tem uma parceria com alguns influenciadores na internet hoje, que fazem vídeos com os materiais que a gente digitaliza. Então, alguns vídeos são feitos em formato de TikTok ou Reels, e esses vídeos acabam difundindo um pouco da arquitetura. Então, as pessoas mais novas, que gostam desses conteúdos curtos, consomem esse material. Então, alguns prédios que a gente tem já foram feitos no material, algumas casas ou um estilo arquitetônico, foi usado esse tipo de material como divulgação, usando nossos acervos. Além disso, como todos nós aqui gostamos, fazemos também publicações de livros. Temos previsto para 3 livros ano que vem, e também estamos começando agora a fazer mapas também com os pontos de arquitetura dos acervos que temos. Devemos fazer um junto com parceria com o CAU em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sobre as casas modernas e bens modernos em Ribeirão Preto. Então, essa é uma das nossas linhas. Além disso, a gente está com um portal hoje online, onde vocês conseguem acessar uma parte já do acervo, mas ele vai passar agora com uma lei de incentivo e a gente vai transformar ele num projeto de multilínguas. Então, vamos ter tanto acervo em espanhol e em inglês também, para que seja acessado.
Seguindo o nosso lema de difundir o conhecimento da arquitetura, um dos nossos maiores projetos é a Semana da Arquitetura Moderna Paulista, que vai abrir residências icônicas para visitas guiadas, exposições e experiências imersivas. Esse ano, a semana será do dia 3 ao dia 9 de novembro, agora, e é uma forma de devolver esse patrimônio à cidade ao público, com esse olhar contemporâneo, abrir esse patrimônio para que todos possam conhecer. Aqui, os nossos apoios institucionais, como a gente falou desde o início, a gente está aqui para somar e não para ficar arranhando brigas ou discussões. Acho que todo mundo tem que se ajudar numa grande rede de acervos, mundial mesmo, para que isso seja da melhor forma difundido e acessado. Então, a gente tem feito o máximo de parcerias, fizemos com o Docomomo Brasil, estamos iniciando agora com o Docomomo Internacional, junto com eles. Temos institutos do Arquitetos do Brasil e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasileiro. São bem importantes para todos nós lá. Isso, perfeito. Perfeito. A visão de futuro que a gente tem também é exatamente isso. O portal, as parcerias internacionais, é um dos motivos que estamos aqui hoje, abrir as portas para tantos vocês fora do Brasil ou pessoas de dentro do Brasil para uma parceria maior, a ampliação da rede dos acervos modernistas e, quem sabe, no futuro, algumas exposições mundiais. Então, a Camp é liderada por uma equipe comprometida com a preservação, pesquisa e difusão cultural. Eu e Rafael trabalhamos juntos, eu com a curadoria e diretrizes, e ele com a coordenação estratégica e difusão pública. É isso, gente. A preservação desse patrimônio não é uma tarefa de uma única instituição. É sempre bom a gente lembrar que é um ato coletivo e que todos nós fazemos partes. Juntos podemos salvar e projetar para o futuro o legado da arquitetura moderna paulista. Então, estamos abertos a diálogos, parcerias e cooperações internacionais. Só para deixar claro, acho que faltou eu falar em algum momento, somos a primeira entidade não pública que cuida de acervos de arquitetos no Brasil. Então, é o primeiro movimento desse. Aqui a gente sabe que já existem alguns, mas nós somos os primeiros. Caso alguém tenha alguma dúvida, será um prazer conversar com vocês. E a nossa apresentação foi isso, bem rápida, sucinta, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Acho que a gente... Juntem-se a mim. Duas apresentações belíssimas, parabéns, gostei bastante. Queria só dar umas pequenas palavrinhas, um resumo, vá, por assim dizer, do que eu retirei assim de mais importante das vossas, ou daquilo que eu achei que era mais importante, que tem a ver com, e que refletem ambos os projetos, né? Refletem a importância da salvaguarda, tratamento e difusão dos arquivos da arquitetura, e destaco no caso da Joana a integração dos próprios arquivos nas unidades curriculares. Isso ajudará sem dúvida os alunos já no próprio projeto e depois mais tarde, normalmente acabam a licenciatura e depois é que vão investigar, não é? E assim, estando já integrados, penso que será uma mais-valia e um exemplo a seguir por todos os outros, que eu penso que será extremamente importante. Depois queria destacar também no vosso caso, o que achei curioso, o uso dos influencers, não é? Porque hoje em dia é o que está a dar, não é? O TikTok, são essas informações, e eu penso que é uma mais-valia também na captação do público e da consequência de divulgação, porque vocês acabam por usar um outro meio para divulgar uma terceira influência, não são vocês são o primeiro, e depois acabam por fazer essa divulgação, o que eu penso que conseguem atrair um público mais jovem. Sim, até, não é? E apesar dos arquivos serem aquilo que a gente acha que é muito morto, como estavas a falar, a ideia que estamos aqui a tentar fazer é abri-los ao público e ao mundo, e penso que estão a fazer um excelente trabalho e muitos parabéns. Eu posso fazer uma primeira questão aqui à Joana, antes de abrir ao painel, só porque estou aqui. Queria saber, dos 96 fundos que tinha falado, estão todos tratados? Estão Não. Ainda em quantos é que estão? E qual é os projetos futuros dos que já estão? Estão longe de estarem todos tratados. Temos tratado a 100% Raul Tejal, Manel Coutinho Carvalho, Conceição Silva, Fernão Simões de Carvalho, eu não quero mentir, Artur Pires Martins,
assim de cabeça, há de me estar a escapar algum. Carlos Ramos, Carlos Ramos Filho, tenho receio de... Pronto, estão alguns. Isto também já com investigação, porque também para nós digitalizar e catalogar não serve como tratamento. Um primeiro tratamento também é haver um primeiro passo na disseminação desse conhecimento, não é? Pronto. Nós tentamos sempre não ficar com os espólios. Aliás, o Fernão Simões de Carvalho, por exemplo, o papel não está connosco. A documentação em papel está cá em cima, no Porto, na Fundação Marques da Silva. Nós, como eu disse, não somos um arquivo. Nós somos uma faculdade. Aquilo que a nós nos interessa é que os alunos possam estudar, possam investigar, e só agora, recentemente, é que temos condições para poder realmente ter documentação com temperatura controlada, toda embalada em papel acid-free e tudo devidamente acondicionado. Nunca quisemos manter ou conservar documentação antes dessas condições estarem alocadas e garantidas. E mesmo assim, dentro disso, só conservamos na faculdade quando os herdeiros ou os próprios arquitetos insistem, que fazem questão que seja para ficar na faculdade por uma questão de academia. Não sendo e considerando que, repito, somos uma instituição de ensino, tentamos evitá-lo. Porque não é a nossa... não é... Aqui o que nós tomamos partido, e infelizmente é uma consciência que adquirimos ainda este ano, e falo, por exemplo, do Conceição Silva, que em Portugal é um nome, e que projetou no Brasil, ele ainda viveu bastantes anos no Brasil, e que em Portugal tem um trabalho singular e muito grande. Nós falamos e raramente, este ano ninguém sabia quem era. Eu falei do Raulino, por exemplo, e no 5º ano transversal só um aluno no 5º ano é que sabia quem era o arquiteto Raulino. E, portanto, o que nós procuramos aqui também é informar esta geração. Através desta ação e desta unidade, é podermos assegurar que há uma nova consciência dos alunos que saem da faculdade que têm. Porque como é que nós podemos querer que esta nova geração respeite e entenda a história se ela não está informada sobre a mesma? E passa muito por aí. Eu ainda no início da semana passada estive no Docomom Portugal, em Coimbra, e dizia, nós devíamos fazer pequenas ações dos workshops do Comom com as faculdades mais vezes para incentivar os alunos, até podiam ganhar pequenos créditos a nível académico na faculdade, a ganharem consciência do movimento moderno, dos elementos do movimento moderno, dos atores do movimento moderno, porque se não há uma consciencialização maior da história, nunca irá haver o respeito ao património e à própria história e aos arquivos que contam essa história. Portanto, é todo esse mecanismo que nós andamos a procurar de uma maneira muito construtiva e humilde, porque somos uma estrutura minúscula. Porquê é que estamos tão atrasados? Porque neste momento posso-vos dizer que temos 3 bolseiros e, portanto, temos mais máquinas do que mão de obra, infelizmente. Se nos quiserem apoiar com bolseiros, estejam à vontade. E realmente é o estado em que a coisa está. Felizmente temos muitos alunos de mestrado e doutoramento que querem estudar estes arquitetos e, portanto, à medida que vão investigando para desenvolver a tese, digitalizam e, portanto, acaba por construir mais trabalho e ser uma relação produtiva. Mas é uma situação sempre precária e que esperemos que seja temporária. Muito bom. Sim, senhora. Tinha uma questão também para vocês. Disseram que eram uma instituição privada, não é? Que faz a conservação de arquivos de arquitetura. Gostaria de saber quais foram os maiores desafios, não é? Neste caso. Estão sendo ainda. Eu acredito que o maior desafio é o mesmo para todos, né? Verba, dinheiro. Dinheiro é sempre um problema para todos nós, né? A gente sofreu muito para conseguir montar um modelo tão eficiente hoje. Hoje a gente tem a Residência João Marino, que é um ícone, e ela é muito assediada por publicitários no Brasil para fazer campanhas de moda. Então a gente aluga hoje a Residência João Marino
para as pessoas poderem fazer fotografias das suas campanhas de moda, das suas campanhas de produto ou propagandas. Agora, na segunda-feira, a Coca-Cola fica 3 dias na casa fazendo propaganda deles do Natal. Então, acho que a maior dificuldade foi chegar nesse modelo de negócio de como conseguir o dinheiro. Então, o nosso modo foi exatamente esse. Estamos numa casa icônica, tombada, então ela tem um respeito de patrimônio histórico hoje, que tem essa demanda. Então, acho que a maior dificuldade foi essa. Conseguir fechar esse produto de um modo que a gente conseguia sobreviver à operação. Hoje são 8 pessoas no total. 8 pessoas hoje. 8. Abria agora, então, a audiência. Se tem alguém que queira fazer alguma questão? Não é uma pergunta, mas é uma sugestão. Tendo em conta que receberam o espólio de biblioteca da Ruth Verde Design, Sim. o meu desafio é partir de um texto da Ruth que se chama Quando documentar não é suficiente, e fazer um encontro associado exatamente a isso e com os professores que admiravam profundamente o trabalho da Ruth. Eu acho a sua sugestão fantástica. Estamos iniciando alguns diálogos com os familiares da Ruth para, provavelmente, meados do ano que vem, a gente fazer uma exposição sobre a Ruth e sobre os materiais dela em aberto ou em finalização, para a gente poder trabalhar isso da melhor forma. A Ruth deixou um legado inestimável. Ela foi embora muito cedo. Ela era uma das nossas conselheiras. Ela ia frequentemente no nosso espaço, a gente conversava diariamente. E a nossa ideia é manter o legado dela vivo o máximo possível. O que eu posso garantir para vocês é que o legado dela vai continuar. Seja o que custar, vai continuar. Ela tem muito material por muitos anos de pesquisa ainda para deixar público. Então, o material da Ruth vai ser um dos mais importantes, sem dúvida. Mais alguém? Esta senhora. Bom, primeiro eu quero parabenizar as apresentações. Acho que agora a gente começa uma fase de olhar mais para fora, né, das relações diretas com os nossos usuários. Então, parabéns por trazer esse tema. A pergunta que eu quero colocar para ambos, assim, eu queria que a Joana talvez pudesse explicar melhor como é essa relação com seus colegas, né, de fazer, se eles de fato, seus colegas professores, né, se de fato compraram essa ideia, ou quanto te apoiam nessa ideia do Caio. Porque você falou de uma disciplina, quantos professores estão envolvidos e, de fato, qual é o seu apoio dentro da universidade? E a mesma pergunta que eu tenho a fazer para vocês também, assim, qual é a relação de vocês com a universidade, com as universidades, né? E, assim, no caso da Ruth, já exposto, e achei ótima ideia da Paula, André, de fazer esse seminário. Vocês podem contar com a nossa ajuda. Nós vamos fazer no Docomomo Rio uma homenagem a ela em novembro, em Porto Alegre vai ter outra, né? Mas, para além dessa relação com a Ruth, com as outras escolas também. Acho que você pode começar. Bom, eu fundei o Archives em 2012. Quando eu montei o Archives, as pessoas, os meus colegas brincavam comigo e diziam que eu tinha mudado de profissão e agora era arquivista. E eu mandei um e-mail geral para a faculdade a convidar quem é que queria vir juntar-se à equipa e não obtive nenhuma resposta. Nenhuma. E as pessoas olhavam de lado e eu tive noção que tinham achado que eu tinha... Não, é sério. E eu, quando trabalhei naquilo, comecei a trabalhar aos poucos, fiz o espólio do Pardal Monteiro, do Porfírio Pardal Monteiro, foi quem fez a cidade universitária de Lisboa, o técnico, trabalhei com o Tinelli Telmo, bom, trabalhei imensos arquitetos. E comecei a angariar alguns, e pediram para recolher o Conceição Silva. No dia em que eu consegui, recolhi o Conceição Silva, ligou-me o Luís Urbano, daqui,
do Porto, da Fundação Marcos da Silva, a dizer: não me deixas ficar com o Conceição Silva? E eu disse-lhe: eu gosto muito de ti, mas gosto mais dele. E algumas pessoas começaram a dizer: eu ouvi dizer que vai entrar o Conceição Silva, posso juntar-me à equipa? E então começaram a agrupar-se arquitetos, papel, e começaram a agrupar-se a equipa do Archives hoje em dia. E eu fingi que não dei conta do que aconteceu inicialmente, porque por vezes nós temos de fazer isso, temos de ser a pessoa maior. E a verdade é que eu sou a pessoa mais nova de carreira da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E portanto, eu sei que às vezes para eles continuam a ver-me como a pessoa que acabou o curso, foi convidada para ficar a dar aulas e que ainda tem 18, 20 anos. Apesar de já tenho 45. Eles ainda veem assim a pessoa, a jovem. E, portanto, às vezes ainda acham que, pronto, lá está ela a brincar, e porque eu sou muito brincalhona. Eu estou sempre com um sorriso, sempre... Portanto, eu passo em frente. A verdade é que a equipa do Archives, neste momento, são 40 e muitas pessoas da faculdade. Mas é a equipa de investigadores, de colaboradores. Temos muitas pessoas. Temos pessoas do técnico, temos pessoas da Universidade de Évora, temos pessoas de São Paulo, temos imensa gente. E temos o filho do Delfim Amorim, por exemplo. Temos um corpo extraordinário de colaboradores e de investigadores com quem trabalhamos. O Carlos Fagin, não sei se conhece. A Ana Paula, a mulher dele que faleceu recentemente, também nos ajudava muito e era uma querida amiga. E foi das pessoas que sempre acreditou e me ajudou desde a origem. Inclusive, a faculdade não me facultou um jurista, então eu tive de escrever sozinha o regulamento do Archives, porque não me arranjaram, então eu andei a aprender a escrever um regulamento. Mas eu acho que tudo isso torna o arquivo mais forte e fez-me aprender a fazer a coisa, o sistema, a montar a estrutura do sistema. Não vejo isso como um processo negativo. A verdade é que realmente, hoje em dia, os colegas respeitam o meu trabalho e vêm muitas vezes parabenizar-me e dizer: tu tinhas razão e eu não vi. Eles próprios reconhecem isso. Portanto, acho que não correu mal. Mas também ganhei algumas inimizades, é um facto. A disciplina está toda a gente muito contente porque trouxe verbas à faculdade. E, portanto, quando a pessoa traz dinheiro à faculdade, está tudo muito bem, não é? É isso. Acho que respondi sinceramente. Eu sou assim. Não, você... Tá bom. Eu começo com meus inimigos, assim, arqui-inimigos. Força! Nossa, gente, é complicadíssimo. Porque eu sou fotógrafo de arquitetura. Eu trabalho ainda, tendo bastante escritório de arquitetura. E nos últimos anos eu foquei muito na documentação da arquitetura moderna. Então eu fui atrás das casas, comecei a conversar com os proprietários e comecei a encontrar os acervos. Como encontrei acervo no lixo, todas essas histórias. Você evita de chegar no lixo. Eu já peguei do lixo. Eu já entrei dentro de um caixote. Eu entrei dentro do lixo. Com o Michel Toussaint eu filmei entramos e pegando. E depois a briga para passar os direitos para a gente foi maior ainda, porque estava no lixo, mas tudo bem. Bom, a gente tem um diálogo bom com a Universidade Mackenzie, com a Escola da Cidade e com algumas universidades menores, mas a principal, que é a FAUSP, não abriu diálogo conosco. Acho bom deixar importante isso. A gente tenta, todo mês, um diálogo com eles. Algumas vezes fomos retribuídos, outras vezes ficamos de escanteio. Eu acredito que seja diretamente porque o maior acervo hoje de arquitetos está com eles. Hoje eles têm 48 acervos dentro da instituição deles, há 60 anos, e nós, em menos de um ano, temos 16, o qual digitalizado já está em quase 50%. Então, acredito que exista uma certa competição ali interna com eles, o qual a gente não compactua, porque a gente sabe a importância da FAUSP, a gente ofereceu até para eles fazer a digitalização de todo o acervo deles, como uma parceria,
sem custos para eles. A gente ia arcar com toda a operação para eles. E a última resposta foi, vamos ver, e não tive mais resposta há 1 ano e meio. Então, dá para entender que não fomos tão bem vistos pela reitoria ou pela direção da instituição. Agora, em questão de professores da FAUSP, eles adoram. Usam. A gente tem bastante investigadores fazendo mestrado com material nosso hoje. Então, já tivemos logo no início da nossa operação, um professor da escola da cidade, o São Ricardo, foi atrás da gente, porque ele viu que a gente já pegou o acervo do Lauro da Costa Lima do lixo, e que ele estava procurando há 3 anos e não encontrava a família. E ele fez a tese dele em cima e conseguiu fazer a aprovação de um mestre na FAUSP, e os professores ficaram sabendo quem éramos e começaram a ver o que tem, indicar para os alunos poder estudar aqueles materiais. Então, mas a entidade mesmo, a gente não conseguiu diálogo e a gente fica muito chateado com isso. Mas nós recebemos muitos estudantes, né, de Sim. vários lugares do Brasil, estudantes de fora do Brasil. A casa está sempre aberta para receber estudantes. Posso dar uma dica? Pode. Houve uma altura, quando dou a presidência da faculdade, que eu tive alguma dificuldade. E foi a Associação de Estudantes que me ajudou a resolver a sugestão. É o que estamos começando um diálogo. Não vão, os estudantes têm mais poder do que nós pensamos e às vezes não é errado ir. Por volta, dando a volta, né? Em Portugal chama-se pela porta do cavalo. Entendi, pela porta do cavalo. Nós, na Semana da Arquitetura, que vai ser agora no início de novembro, inclusive os monitores estagiários que vão apresentar são estudantes da FAUSP. Fazem Falar com a parte de um associação. Fazem parte de um coletivo. Porque se eles apertarem, não há hipótese. É uma ótima ideia. Obrigado. Obrigada. Não vou desistir, gente. Não quero colocar lenha na fogueira, mas talvez seja porque vocês não sejam acadêmicos. Sim. E é perfil de algumas instituições, infelizmente. Vamos lá. Joana, eu queria agradecer pelo seu trabalho. É impressionante assim ver o que você nos traz, que de certa forma permeia aquilo que a gente já tem feito. De alguma forma isso assim leva à formação, leva ao ensino, mas eu acredito que você deu um passo além ao transformar isso não só em disciplina, mas em disciplina de projeto. Porque o que de fato nossos colegas por vezes viram ou torcem o nariz ou viram a cara, é porque o nosso trabalho em arquivos geralmente gera só produções teóricas. Foi isso. E os professores de prática, de projeto, não acham importância, não dão devida importância a isso. E uma vez que isso se transfere para a disciplina de projeto, isso é um ganho enorme, e aí eles começam a perceber. Tanto é que eu já dei a dica, eu vou dar aula com a Carolina Pescatória no próximo ano de urbanismo, projeto de urbanismo, e a gente já está com isso em mente, e você vai ser a nossa referência, nossa conselheira, etc. Então, agradeço. Acredito que você poderia trabalhar em cooperação com a CAMP também, já aplicar isso. E um momento que você cita, e eu acho que isso é de extrema importância, primeiro, se te chamaram de arquivista, eu acho que qual o problema? Nenhum problema, eu acho que é até bom. Eu não tenho vergonha. Então, esse entendimento e falta de conhecimento como se fossem menores que um arquiteto urbanista. Isso é a falta de compreensão total dessa profissão. E, nesse sentido, quando você traz a importância dos alunos irem para os arquivos públicos de conselhos ou de municípios, isso é importantíssimo. E ver a importância desses profissionais nessas instituições, que são muitas vezes pequenas, porque são pequenas cidades que mantêm a história de cada município. Então, quando eu estive aqui fazendo um pós-doutorado e entendendo Vila Nova de Santo André, que para mim é algo bizarro em Portugal, e que muito pouca gente conhece essa cidade, e que é impressionante a produção que se tem de arquitetura. Eu tenho do Câncio Martins, o projeto. Sim. Eu tenho o espólio do Guilherme Câncio Martins, que fez o projeto de Vila Nova de Santo André. Que é uma cidade nova, fenomenal, de uma arquitetura impressionante dos anos 70, que muito pouco se conhece dessa arquitetura portuguesa. Então, assim, destacar esse, além das universidades, como as prefeituras e os conselhos também são responsáveis pela nossa história. E
E é isso. E com relação, na verdade, não tinha pergunta, mas parabenizar mesmo. E assim como você, eu também sou muito brincalhão e às vezes a gente perpassa por lá, então eu não vou lidar com essa pessoa porque para mim não. A gente tem que viver a vida leve. Para mim não seria, eu sinto-me também arquivista em parte, eu não tenho problemas, e eu orgulho-me do processo que foi, o processo de caminhada, e que eu acho que não acabou. Eu sinto que um dia, quando me reformar, o meu legado, que deixei um legado, aliás, confesso, que já deixei um legado na faculdade. Há de haver mais coisas para fazer, e há quem vá fazer melhor, certamente, porque há sempre quem faça melhor do que nós, também há quem faça pior, faz parte da vida. Mas eu já fiz algo e isso deixa-me muito feliz. E quero continuar para já fazer um caminho. E hei de melhorar, tenho imenso a aprender com vocês. Eu vibrei imenso com as apresentações todas. E sinto um privilégio estar sempre aqui. E aprendo imenso. E isso estavas a dizer do projeto. Eu sou professora de projeto. E foi uma coisa que muitas vezes também me disseram para integrar a revista, é que eu devia passar para a história e a teoria. Eu disse, não se preocupem, que eu vou-vos mostrar como isto se pode aplicar ao projeto. Eu não sabia como, mas tinha a certeza que era possível. E então todo este desdobramento, esta dobragem para perceber como o arquivo pode passar para o projeto, é um processo que eu ainda quero voltar a pensar como pode passar também do desenho ao projeto. E todas estas metamorfoses, eu acho que, não sei, fazem parte do projeto de pensar o arquivo. E esse, para mim, é um dos caminhos do arquivo, não é? Excelente. Débora e Rafael, já acompanho faz um mês e meio que acompanho o trabalho de vocês pela apresentação local. Parabenizar vocês pela iniciativa privada, que é o esforço de vocês. E aí eu gostaria de saber um pouco mais como que vocês trabalham na questão de se comunicar e às vezes trazer essas parcerias com acervos dispersos de arquitetura. Por exemplo, a gente tem um espaço do Fábio Penteado, cuja família é muito rica, então tem condições de manter e expor a obra do Fábio Penteado, se há uma articulação com esses acervos privados, e se há, e aí puxando um pouco para sair um pouquinho do meu campo, interesse de vocês, porque vocês falam em arquitetura moderna, e se muitos desses arquitetos vão trabalhar com urbanismo, então Joaquim Guedes tem urbanismo, etc., se amplia a escala para o universo do urbanismo também, há interesse ou há perspectiva de trabalhar com esse campo? Vou responder ótimas perguntas, agradeço por estar nos acompanhando desde o carro, do receitas, tudo bem. A parte sobre o diálogo, vou usar realmente a família do Fábio Penteado. Para nós é um exemplo a ser seguido. Queria ter um terço do dinheiro que eles têm, mas é fantástico, assim, é um acervo privado sobre toda a produção do Fábio, e que é muito bem armazenado, acolhido, e falta um pouco mais de difusão, mas muito bem cuidado. A gente iniciou um diálogo com eles para tentar deixar na nossa plataforma que eles já têm digitalizados. Estamos conversando sobre isso. Então, a Adriana, que é a responsável hoje pelo acervo, que é a filha dele, achou a ideia ótima, mas que não era o momento porque eles estão fazendo uma grande exposição agora, lançamento de livro, mas é um papo que já iniciamos, não só com eles, como alguns outros acervos que sabemos que estão com a família. Então, o João Xavier, que está conosco hoje, está somente sendo a digitalização. Vai ser todo catalogado, higienizado, e a família quer manter guardando com eles. Então, a gente faz essa parte para ajudar a difusão das famílias, mesmo o acervo sendo somente privado deles. A gente iniciou também um diálogo com o arquiteto Sidônio Porto, bem importante para a arquitetura. Ele é de Belo Horizonte, mas ele tem uma produção grande em São Paulo, principalmente brutalista, o qual também disponibilizou o acervo dele todo para ser digitalizado conosco e deixar público. Outro exemplo é a Companhia City de Urbanismo. A Companhia City é uma das empresas mais antigas em São Paulo de urbanismo, fez vários bairros, jardins, como a gente chama, e estamos fechando um convênio com eles também para disponibilizar todo o acervo deles, de urbanismo
e de residências. Que já está muito bem organizado. Que já né? está organizado, só vamos fazer a digitalização para eles. E qual a importância dessa digitalização desse acervo? Eles têm, até hoje, eles aprovam as mudanças nas residências. Então, se você ia construir dentro de qualquer loteamento da Companhia City, você tinha que pedir primeiro a autorização da Companhia City e depois na prefeitura. E se você fosse direto na prefeitura, a prefeitura respondia, fala com a City primeiro e depois vem aqui, que quem aprova é eles. Eles têm as cópias executivas de todos os projetos que foram construídos, a história inteira deles. Então, até hoje, eles guardam esses arquivos e são usados como consulta. Então, viramos uma solução para eles em deixar isso público. Então, estamos fazendo uma nova equipe que vai ficar dentro do acervo deles, fazendo essa digitalização para deixar público todo esse acervo. Então, conversamos com esses acervos privados e particulares. E sobre a segunda questão que você nos fez, sobre o urbanismo, é uma dúvida que a gente tem em questão de espaço hoje. Porque são lençóis. O urbanismo são lençóis. O Silvio Savaia, o acervo dele vem para nós no próximo ano. A esposa dele, viúva, está fazendo a separação exatamente disso. O que é urbanismo e o que é arquitetura. Porque a gente chegou à conclusão que hoje não temos espaço físico para pôr um projeto de urbanismo dentro do nosso projeto. Mas, num futuro, acredito que vamos conseguir pegar lençóis e um pouco maiores, como urbanismo mesmo. A dimensão é bastante diferente. Exato, é diferente. Hoje a gente tem uma casa de 800 metros quadrados, a gente tem um projeto de expansão, onde vamos ter outras casas modernas, todas mais ou menos nessa medida, mas é complicado. Pegar um pouco só no que o Ricardo disse. Se calhar, se vocês montarem dentro da casa um pequeno conselho científico académico, resolvem o problema com as escolas superiores de ensino. Acredito, uma das ideias da Ruth era essa, criar um diálogo forte com a academia, usando ela junto. Não, mas com montarem um todo o conselho científico, mesmo académico, Tá. com alguma representação, uma pessoa do Docomomo, uma pessoa da faculdade, uma pessoa de Para fazer algumas um diálogo entidades com com reconhecimento científico e académico Para dar que validem as vossas decisões, que tenham um parecer. Vocês tomam a decisão administrativa, o Conselho Científico valida academicamente e acabam-se os vossos... Isto pegando no que tu disseste. É uma ótima ideia. Desculpem, Não, estou a tentar acho ajudar. É para isso que a gente está aqui, é para construir e aprender. É só... Terá uma maior projeção e um maior peso para conseguirem... Mas nós temos consciência dessa seguir. necessidade, sim. Foi o Ricardo disse e eu estava... Está certo a você, obrigado. Obrigada. Pode passar para aqui, por favor. Do adiantado da hora, eu só quero dar 2 destaques na apresentação de vocês, que eu gosto muito de ver esse andamento do projeto, né? Da Joana, a questão de fazer dos arquivos como uma disciplina e com a possibilidade do arquiteto vivo, né, usando a expressão que você usou, para entender o seu processo de projeto. Então, acho que isso é um destaque, que é uma novidade que a gente sempre traz aqui, né? E a outra, para vocês dois, é que vocês trazem a materialidade da arquitetura. Então, a casa faz parte desse processo todo, não só a documentação dela, né? Buscam as novas linguagens, como a Catarina aqui destacou, né? dessa linguagem que está na rua, né? Então é uma maneira de você fazer difusão. Só toma cuidado com, né, para não passar do ponto, né? E o mecanismo de você buscar recurso, né? Que eu acho que a gente tem esse grande desafio. Então, como é que vocês estão viabilizando com essas propagandas? Então, não deixa de ser uma extroversão da casa com obtenção de recursos, né? Então, são só esses destaques. Obrigada, gente. Mais alguma questão? Só complementar, só um pouquinho, Ana, desculpa. E só para reforçar que a Joana tem motivado, sim, no primeiro seminário que nós tivemos lá o ano passado, ela levou para aquele auditório, acho que mais de 200 alunos, né? Então, todos realmente interessados, motivados. Então, é um fruto do trabalho dela, que ela falou que começou há pouco tempo, mas há um ano a gente já viu que os alunos estavam realmente, né, efetivamente motivados. Parabéns, viu, Joana? Eu acho que desculpa interromper, acho que esse acesso, o acesso a esses alunos pleno, a gente muito que você falou que como que você vai valorizar alguma história que você não conhece, né? Então, os alunos têm um interesse muito grande, eles chegam, né? E é cotidiano, é diário praticamente o acesso de estudantes na casa. E no caso do Brasil, que é um país que não preservou
as arquiteturas anteriores e pouco preserva também, muito está sendo demolido. Então, se você tem o acervo, se tem um desenho, ele continua perpetuando o conhecimento, né? E no Brasil é muito importante isso, porque o estudante precisa aprender. E se a edificação em si não existe mais, e o papel também não existe, o conhecimento morre, né? Sem Então, dúvida. esse é o objetivo. E o interesse dos alunos é muito grande por acessar tudo isso, né? Nós temos muitos alunos brasileiros, Muitos fazemos muito. Eu vou começar a referir-vos. Não conhecia. Peço Por favor. desculpa. Tudo bem. É muito interessante. Parece que lo hemos preparado porque mi pregunta iba sobre precisamente los trabajos de los alumnos. Iba sobre eso, bueno, lo primero felicitaros por la iniciativa. Voy a hacerle una pregunta a Joana, pero me parece importantísimo, ¿no? Lo que estáis haciendo y además, bueno, teniendo en cuenta que Rutschein os apoyaba, pues seguro que es un proyecto de gran interés. Lo tengo clarísimo, ¿no? Pero la pregunta iba a Joana sobre todo por el asunto de los alumnos, que ahora veo que es una cuestión común, pero me ha interesado mucho esos ejercicios, ¿no?, que planteabais en los que los alumnos hacen como un trabajo de investigación. Sí. Y no sé si no lo he entendido, pero me llamaba la atención, o sea, no sé si ellos eligen el fondo con el que trabajan o vosotros... Não, são eles que escolhem tudo. O sea, y le dais toda, o sea, es que voy a copiar la iniciativa, Sí. por eso quiero que me lo aclares. Eu dou, He tomado fotos. eu dou o PDF do fantástico, eu fantástico. Eu dou tudo. Eso es. Sí, o sea, tampoco lo regales, porque si no, nos copian a todos. Pero me ha interesado muchísimo porque al final los alumnos, hay dos cuestiones que a mí me parece que pueden ser buenas, ¿no? Lo primero, ellos aprenden a trabajar con archivos y valoran la documentación y la memoria, que es algo que ahora mismo a veces es difícil transmitirles, pero por otra parte, esos trabajos lo que están haciendo es que avancemos en el estado de la investigación. Entonces, es como una especie de retroalimentación, ¿no? Win-win. Ellos It's a win-win aprenden, situation. eso es un win-win, ¿no? Entonces, me interesaba mucho saber eso, si de repente les facilitáis una lista de fondos que son los más interesantes, o ellos eligen lo que quieren, si eligen la forma de trabajar o el tema o sea, un poquito más. ¿Y cuánto tiempo... Perdón, ¿y cuánto tiempo? Es que me ha interesado mucho. É uma classe semestral. Eso es. Pronto. Gracias. Para já, porque os alunos pediram para ser aumentada, mas para já é semestral. O que nós fizemos, nós estamos a experimentar, não é? O que nós fizemos agora foi, eu dei uma lista dos fundos que estavam tratados, dos fundos que não estavam tratados, mas estavam identificados. E dos que não estavam sequer identificados o que era cada desenho, biografia do que os arquitetos tinham feito. Porque isso eu tenho feito para todos os fundos. E dei-lhes à escolha. Disse, olhem, se escolherem um destes, por exemplo, um fundo muito recente que nós recebemos é do José Veloso. O José Veloso é um arquiteto do Algarve, que foi o responsável pelo SAL, o movimento do SAL do Algarve. Era um arquiteto muito poético, nos tempos livres fazia arquitetura de barcos, porque gostava de pescar. E o fundo não estava nada feito, só uma biografia. E uma aluna, quando eu contei dos barcos, disse-me que o avô era pescador. E eu percebi, já está, pronto. E ela está todos os dias, das 5 da tarde às 8 da noite, no arquivo, a digitalizar. E eu disse-lhe, oh Inês, professora, é o que eu quero, eu senti, é isto. Pronto. Há alunos que preferem o que já está digitalizado. Há outros que preferem angariar. Por exemplo, da exposição do João Luís Carrilho da Graça, com o João Favila, o Pedro Domingos e a Inês Lobo, o João Luís Carrilho da Graça está aqui. Mas eu dou-me muito bem com ele.
E então o que é que os alunos disseram? Não, nós temos estes espólios dos mentorandos. Nós vamos falar com o João Luís e vamos lhe pedir cópias das coisas que ele tem de pátios. Se a professora lhe pedir ajuda, nós vamos lá e angariamos só os estudos de pátios, que também para a faculdade. E nós organizamos. Eu disse, tudo bem, a responsabilidade é vossa. Então, eu deixo o ato criativo, porque eu não acredito que eu tenho... Quem sou eu para dizer que este arquiteto é melhor do que aquele? Eu não acredito nisso. Por isso é que o Archives, ele não digitaliza só as perspectivas ou só os cortes. Nós digitalizamos tudo. É TIFFs, 300 DPIs, como diz o ICA. Tudo. Só não digitalizamos especialidades. Eletricidade, esgotos, o resto é tudo. Porque nós tivemos muitas reuniões de conselho científico e o que chegamos à conclusão é que a história é que define quais são os melhores desenhos e quais são os melhores projetos. Não somos nós. E, portanto, não nos podia caber a nós fazer essa decisão, que era muito irresponsável. Portanto, nós digitalizamos tudo e por isso é que demoramos tanto. Só o Conceição Silva são 1400 e qualquer coisa projetos, para vocês perceberem. Projetos. Nós temos a CCDR do Algarve todo, o fundo inteiro dos projetos foram feitos no Algarve inteiro. Nós temos o Maurício de Vasconcelos, que é um projeto, uma coisa ao mundo. São fundos enormes e não escolhemos. Portanto, leva o seu tempo, mas nós acreditamos que para fazer faz-se bem. Sim, vai tudo para o site agora em janeiro. A ideia é essa, porque a ideia é depois fazer uma coisa que ainda não fiz, que é uma parte do site ser um museu virtual, onde vou expor isso. Obrigada. Então é essa a ideia, é uma constelação e sempre a somar conteúdos. Muito bem. Mais alguma questão? Muito bem, então damos por encerrado este painel e voltamos às 2 horas, muito bem, às 14. Obrigada.